mas ele teve uma lesão, ele quebrou o pescoço. Fiquem com a montaria dele desse acidente. Paulo Krimber, ele ganhou a primeira moto dele com apenas 16 anos. Eu preciso falar mais alguma coisa dele? Cara, só fiquem com a montaria dele versus o Panda e vejam o estilo dele, vejam por que ele era famoso. Ele fazia dancinhas nos finais da montaria. You know, it's supposed to look easy. You know, done it. Working. E aí, peãozada, bom? Bora contar a história dessa verdadeira lenda do rodeio. Desde jovem, ele já, tipo, um jovem normal, ele conhece todos os times de futebol de um time famoso que ele torce. O Paulo não. O Paulo conhecia o nome de todos os montadores mais famosos da época, mostrando já, tipo, como ele amava esse esporte já desde pequeno. Com 7 anos, ele teve uma grande mudança na vida dele. Os pais dele se separaram e obrigou ele a começar a trabalhar. Ele manejava vacas ali na vila onde ele morava. Com 9 anos, ele começou a trabalhar de chapista. Nesse meio tempo ele também vendia sacolé, e meio que o diferencial do Paulo nessa época na venda de sacolé é que ele vendia o sacolé traiado, ele ia traiado, e depois mais pra frente ele começou a trabalhar na fazenda, e foi ali que um dia que ele ficou a maior parte do tempo até começar a ir nos rodeios. Paulo Krimber, como o Robson Palermo, ele foi um montador prodígio. Eu já falei da história do Robson Palermo, eu vou deixar o link na descrição e no card para você estar assistindo depois que vocês assistirem esse vídeo, que o Robson Palermo ele foi campeão com apenas 14 anos, e o Paulo Krimber ele ganhou a primeira moto dele com 16 anos de idade. Essa moto que ele ganhou no rodeio de Olímpia. Ele foi lá no rodeio, ele passou no Qualify. Depois do Qualify ele foi pro evento principal, ele fez o evento principal e foi campeão ganhando a moto. Algo muito engraçado que ele comenta é que nessa época menor de idade não pode montar, essa é a verdade, tinha que ser maior de idade. E eles davam uma falsificadinha nos documentos e vamos montar, foi bom. E aí até os 18 anos o Paulo foi participando de alguma série de rodeios, tanto que até fazer os 18 anos ele já tinha ganhado 3 motos na participação desses rodeios, e com 18 anos ele estava participando de um rodeio que ele estava com a moto, bem dizer, ganha. Só que daí ele teve a oportunidade de fazer um Qualify em Barretos, ele fez esse Qualify em Barretos e passou. Ele passou no Qualify para fazer o evento principal. Na época eu acho que era o Brahma Super Bulls, era da Brahma o evento lá que ia acontecer no Barretos International. E nessa época tinha um touro muito famoso e muito difícil de montar, que era o touro Terrorista. Paulo ele conseguiu parar nesse touro, e a partir dali vamos dizer que ele ganhou um mega respeito com a comunidade do rodeio. E além de conseguir parar no touro lá em Barretos no International, ele também se classificou em segundo lugar. Ele ficou em segundo lugar em Barretos com apenas 18 anos. Isso foi em 1998, cara. O cara com 18 anos, ele já ganhou, ele ficou em segundo lugar em Barretos. Dá pra dizer que o cara foi campeão. Com 18 anos, ele ficou em segundo lugar em Barretos. Um verdadeiro prodígio. E ficando em segundo lugar, ele se classificou pra fazer a final mundial lá em Las Vegas, da PBR, já com 18 anos. Galera, se você já tá gostando do conteúdo aqui sobre o Paulo Krimber, não esquece de estar curtindo o vídeo para ajudar o vídeo a chegar em mais gente conhecer esse astro do rodeio. Para vocês entenderem como, tipo, parece que depois de Barretos, as coisas começaram a acontecer muito rápido pro Paulo. Ele ganhou, tipo, logo depois de Barretos, outros 2 rodeios, ganhando 2 carros. Ele foi pro Canadá para fazer uma competição lá, ele não foi tão bem, ele voltou pro Brasil e voltou daí pros Estados Unidos para ir lá pra grande final em Barretos. Lá nos Estados Unidos ele ficou na casa do Adriano de Moraes e na casa de outras pessoas que eram os melhores, os tops da época. Ele fez a final mundial, ele não foi tão bem, mas porra, ele tinha 18 anos, ele tava lá montando entre os melhores touros do mundo lá na PBR. Então ele decidiu ficar lá nos Estados Unidos, continuar competindo, e assim ele fez. Ele ficou lá de 99 até 2011 competindo profissionalmente, e daí as coisas foram acontecendo para ele foi ganhando eventos. Em 2001 ele conhece uma pessoa que vai ser muito importante na vida dele, a Maria. Ele conhece ela num carnaval que ele foi pro Brasil.
Brasil, ele volta para os Estados Unidos, pega o número dela e ali eles ficavam ligando, fazendo várias ligações para Maria. Só para vocês terem uma noção, ele relata que ele gastou mais de $3 mil em um mês em ligações para Maria. Que eles ficavam, tipo, horas e horas conversando no telefone. E na época era, tipo, não tinha WhatsApp, era ligação internacional. Então o Paulo, ele gastou uma grana para conversar com a Maria que estava aqui no Brasil. Outro ponto é que em 2001 o Paulo, ele faturou mais de $200 mil na montaria em touros. Então, $3 mil, o que é $3 mil? Vamos conversar com a minha namoradinha, carai. Grana bem investida, tanto que depois ele trouxe a Maria para os Estados Unidos, ela que foi uma excelente ajuda para ele, ela era a companheira dele para ir nos rodeios, ela entendia o mapa. O Paulo, ele nunca foi muito bom em mapa e na época era só mapa, não tinha GPS, então a Maria era, vamos dizer, a copiloto dele na ida aos rodeios. Mas nem tudo são flores, algo muito complicado que já começou a atrapalhar o Paulo ali naquela época foram as lesões. O Paulo, em todo o tempo que ele competiu profissionalmente nos Estados Unidos, ele teve uma média de 2 lesões por ano. Ele comenta que ele acha que é por causa que ele era muito raçudo e ficava até o final, até não ter como mais parar no touro. E ele disse que até tentou corrigir isso depois, mas não conseguiu. Era o estilo dele, ele não conseguia não fazer isso. Ele queria tentar parar no touro até o quanto dava. Ele não acabava desistindo e acabava se machucando mesmo com quedas, coisas que aconteciam ali depois que ele caía do touro. E algo que ele narra é que ele foi em 10 finais mundiais. E a maioria desses anos, como eu contei para vocês, ele teve 2 lesões e ele teve em 10 finais mundiais. Ele conta que em todos os anos ele meio que competia só na metade do campeonato, mas mesmo assim nessa metade do campeonato que ele estava bem, ele estava sadio, ele parava nos boi e ele ganhava os eventos. Imagina, tipo, de 99 a 2011 ele ficou 3 anos parado e ele participou de 10 finais mundiais. Isso é muita coisa. Ele conta que ele teria ganhado pelo menos 2 finais mundiais se ele não tivesse tido esses problemas com as lesões que ele teve ano após ano. Só para vocês terem uma noção, em 2008, que é um ano que ele começou sadio, que ele estava no 100% dele, a média na montaria em touros dele estava em 92%. Cara, isso é a cada 10 touros que ele monta, 9,2 touros ele para ver o nível, a performance que ele estava entregando. E em 2008 também foi o ano que ele teve a pior lesão da carreira dele, ele estava indo muito bem, aquele ano parecia que ia ser o ano que ele ia ser o campeão mundial, mas ele teve uma lesão, ele quebrou o pescoço. Fiquem com a montaria dele desse acidente. Comes back yet again and right on the neck and head. Yeah. In the first place. Medical staff, you can see his good friend Guilherme Marchi, the first one out there as well, twice in a row, but it almost looked like he went straight down on that neck again. Hey, you want to know what's something? I can try that hard. He gets slammed harder every time they show that replay. Galera, se tá gostando do conteúdo e tu quer acompanhar os próximos conteúdos que eu postar, já se inscreve aqui no canal, me ajuda pra caramba e vocês vão ver todas as histórias de todos os montadores de touros que eu vou contar aqui. Eu quero começar a contar também a história de organizações como a PBR, Circuito Rancho Primavera, e também quero começar a contar histórias de grandes touros famosos como o Airtime, como o Opa. Logo vai sair muito conteúdo aqui, então se inscreve no canal para não perder nada. Infelizmente o Paulo, na carreira inteira dele, ele não foi campeão mundial, mas com certeza ele foi um dos maiores montadores de touros que já montou no mundo. Para vocês terem noção, lá em 2008 que eu falei que ele estava com a performance muito boa, ele foi o único brasileiro lá na Austrália a não perder um touro na Global Cup da Austrália de 2008. Como eu estava falando, essa lesão que aconteceu em 2008... O Paulo até conta que ele sentiu um pressentimento ruim antes de ir na lesão. Só para você ter uma noção, essa lesão, ele teve uma lesão antes dela e era a primeira montaria que ele estava voltando a montar. Ele falou que estava sentindo algo ruim no estômago dele, algo pesado nele, e ele foi lá na montaria e acabou quebrando o pescoço. Depois dessa lesão, ele passou 3 anos sem montar, voltando em 2011 e fazendo uma temporada lá em 2011. E isso que ele conta, que ele sentiu um pressentimento ruim, é o mesmo pressentimento que o Tião Procópio disse sentir
lá em 1986. Eu conto a história do Tião e narro isso, vou deixar o link na descrição e no card, vale muito a pena vocês lá assistir e conhecer a história do Tião Procópio. Para quem não sabe, foi o primeiro montador de touro brasileiro. Como eu falei, a história do Paulo não acaba ali. Paulo começa a trabalhar ali em 2009, já que ele não pode montar em touros pela situação física dele como juiz de rodeio. Para vocês terem ideia, ele arbitrou na final mundial de 2009, ele arbitrou na Global Cup de 2009, já sendo muito reconhecido entre outros juízes como um juiz que realmente era bom no que ele fazia. Ele até conta que o que ajudou muito ele chegar nesse nível de conseguir dar notas muito boas, muito certas do que estava acontecendo, era porque ele foi um montador de touro. Então ele é juiz ali de 2009, 2010, no final de 2008, 2009 e 2010. Em 2011, ele decide que ele vai voltar a montar em touros. Ele volta, ele faz um evento nos Estados Unidos, dá tudo certo. Ele vem pro Brasil para um segundo evento que ia ser em Jaguariúna. Infelizmente, cara, a única jeito que ele não podia cair em Jaguariúna, que era de cabeça no chão, que vocês viram na thumbnail, aquela é a imagem, foi o jeito que ele caiu em Jaguariúna. Ele caiu, ele se machucou e ele sempre tenta ver o lado positivo das coisas. Ele falou: cara, isso aqui é só para Deus me mostrar como eu tô sadio e como eu tô bem. Então ele termina toda aquela temporada, ele se recupera da lesão, ele monta toda aquela temporada e ele fatura até o final de 2011 mais de $800 mil lá na PBR dos Estados Unidos. E no final de 2011 ele recebe um convite da PBR Brasil para ele ser o diretor de julgamento da PBR Brasil e também para ele ser as relações internacionais da PBR. Cara, para te ver que Deus escreve certo das linhas tortas e as oportunidades aparecem pro Paulo Krimber, tá ligado? Não que ele não faça nada, com certeza ele teve que estudar para virar juiz e ele se destacar nesse meio, tanto que ele vira o diretor dos juízes aqui na PBR Brasil ali em 2011. E lá ele faz grandes mudanças e dizem até que foi uma das épocas douradas da PBR. Ele disse que ele conseguiu na época trazer peões para o Brasil, peões que estavam montando nos Estados Unidos. E, na época era pago os hotéis dos peões, algo e nem nos Estados Unidos acontece isso. Ele passa então 3 anos trabalhando para a PBR Brasil e sai dali porque ele não curtia tanto o trabalho em escritório como todo peão de rodeio, não gosta de ficar na frente de um computador. Ele sai da PBR Brasil e volta para uma fazenda lá nos Estados Unidos. Nessa fazenda ele trabalha até hoje e também ele ainda arbitra, ele é juiz lá nos Estados Unidos. Como ele ganhou um grande nome, né, com certeza deve dar uma grana boa ser juiz nesses grandes eventos. Mas o legado dos Krimber não acabou, porque o Paulo ele teve um filho, o John Krimber. O menino, ele tá montando bem pra caramba. O cenário nos Estados Unidos, cara, aqui no Brasil, o futebol ele é tão evoluído que tem os campeonatos mirins. Nos Estados Unidos, o rodeio é tão evoluído que tem os campeonatos mirins lá também. Eles começam nas ovelhas, eles vão pros garrotes, daqui a pouco eles vão pros bois. Fiquem aí com o treinamento do John Krimber. Veja, o moleque tá mandando muito bem mesmo. Vocês têm noção quão bem o John tá indo, que ele já tem uns 5 patrocínios, o Piá já ganhou algumas fivelas, umas ele deu até pro próprio pai dele, só para vocês terem uma noção do nível que o John tá evoluindo e tá indo. E com certeza ele montará tão bem quanto o pai dele montou. O menino tá esforçado e desde novinho já treinando e participando nos campeonatos. O Paulo Krimber ele ganhou todos os eventos importantes que existem, com certeza. Ele ganhou mais de $800 mil e quando o Paulo estava sadio, ele tinha performance melhor que qualquer outro peão nativa. Realmente ele era incomparável quando estava sadio. Se gostaram da história do Paulo Krimber e querem acompanhar as próximas histórias, não esquecem de se inscrever no canal e até a próxima peãozada.